Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Notícias e informações, entrevistas, dicas e novidades. A Rádio Hora apresenta Giro Notícias, com Gino Rondon. São 12h03, boa tarde. Se você fizer o que eu vou falar agora aqui na abertura do Giro nessa segunda-feira, por 30 dias, você vai ficar irreconhecível. Você quer ver? São dicas fáceis. Dormir 8 horas, beber no mínimo 2 litros de água por dia, pegar sol diariamente, pelo menos um pouquinho de sol, não consumir açúcar, é um veneno para o nosso organismo, ler pelo menos 30 minutos por dia, fazer exercício físico pelo menos 3 vezes por semana, comer frutas, comer mais vegetais, meditar 10 minutos por dia, pelo menos, e entregar tudo isso nas mãos de Deus. Em 30 dias você vai estar irreconhecível. 12h04, boa tarde. Chegando a equipe altamente comprometida com informação séria e de credibilidade da Rádio Hora. Arthur Mário, na direção de jornalismo. Marco Antônio Marrom, comando de áudio. O comando de vídeo, operando o vídeo, Márcio Pena. A produção de jornalismo de Alex Nantes e Rafaela Moreira. A direção geral de Luciano Medeiros Barbosa Rodrigues. E eu, Gino Rondon, como âncora, apresentando o Giro Notícias. E eu cumprimento a todos em nome dessa equipe que vai levar o melhor da informação para você até às 13 horas. No Giro Notícias, a opinião de Gino Rondon. A gente tem observado a população aumentando cada vez mais e as pessoas cada vez mais vivendo isoladas. Deveria ser ao contrário, né? Eu me lembro quando nós não tínhamos essa população gigantesca no mundo, eu falava, gente, quanto mais a população do mundo cresce, mais nós teremos amigos, mais nós teremos pessoas para ajudar uns aos outros, mais teremos pessoas para pegar nas mãos uns dos outros e darmos passos firmes caminhando para a melhora da humanidade. Só que a coisa não está acontecendo assim, é incrível, né? Quanto mais aumenta a população, mais as pessoas vivem isoladas. Pessoas que vivem na multidão e que são totalmente vivem na solidão, que são sozinhas, no elevador, no meio de um ponto de ônibus, no aeroporto, numa feira, no mercado, andando nas ruas da cidade. Ninguém mais quase conversa com ninguém, é um desconfiado do outro. Até em casa, a falta do diálogo entre a família, entre pais e filhos, entre marido e mulher, mulher e marido. É todo mundo na rede social, é todo mundo no celular. Isso é bom, uma ferramenta fantástica, mas em excesso, até remédio em excesso torna-se veneno. Então tem que ter limite, principalmente crianças. Vamos educar nossas crianças dando limite do uso da rede social, do celular, assistir filminho e tudo mais. E vamos começar a mudar, gente. Vamos fazer da nossa vida uma vida com mais qualidade, uma vida melhor, uma vida com mais diálogo, uma vida com mais amor, uma vida mais preocupado com o próximo, fazendo bem, usando e praticando a gratidão, sendo grato, a gentileza no nosso dia a dia. Só assim para a gente melhorar o mundo. A gente está montando um grupo que vai justamente trabalhar essa qualidade de vida aqui em Campo Grande, o grupo dos 12. E você pode fazer parte. Nós teremos a reunião todo sábado, a primeira reunião acontece neste sábado, independe de nível cultural, intelectual, educacional. Você tem que ter a vontade de viver com qualidade de vida. Quer participar? Pode ligar 99912-0709 e garantir a sua vaga, porque são somente 12. Formou o grupo de 12 e a gente vai ter que formar um outro grupo, tá bom? Não mais do que 12 para a gente trabalhar a qualidade de vida. Eu sou Gino Rondon, essa é a minha opinião. São 12h07. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h07.
Eu me lembro quando o celular começou a criar essa projeção louca, doida. Todo mundo hoje tem gente que anda com 2, 3 celulares na mão, o tempo todo ligando, recebendo ligação, mandando WhatsApp, colocando coisas no Instagram, postando coisas na rede social. E era novo o uso do celular na nossa vida. E foi criado, na época, eu me lembro que eu estava em São Paulo, na Avenida Angélica, na agência do Banco do Brasil, e eu tinha lido que foi criado um projeto extinguindo uma lei que proibia o uso de celular em agências bancárias. Por quê? Para evitar aquele golpe da saidinha, né? Você está lá sacando dinheiro, a pessoa está ali do seu lado, vê que você sacou uma bolada legal, já ligava para o parceiro lá fora: olha, fulano com a roupa assim, assim e tal, está saindo. A hora que você saía da agência bancária, você era abordado e era roubado. Mas aí eu vi nessa agência lá em São Paulo, na Avenida Angélica, o guarda da agência, ao lado do cartaz onde dizia que era proibido o uso do celular, o próprio guarda, que era para promover a segurança, para cuidar da segurança, falando ao celular. Falando ao celular ao lado da placa: é proibido o uso de celular dentro da agência bancária. Foi criado lei, porque as pessoas não tinham costume do uso do celular. Você via no cinema, tá lá no auge da cena, tocava o telefone de alguém lá. Um absurdo, as pessoas não tinham costume do uso do celular. Tá, eu fiz todo esse comentário para dizer que agora foi criado esse projeto acabando com essa lei, a lei que proíbe o uso de celular em agências bancárias. A justificativa é que a lei, que é de 2004 aqui em Mato Grosso do Sul, já está ultrapassada e obsoleta nos tempos atuais. Hoje não tem lugar que você entre que a pessoa não esteja com o seu celular ou no WhatsApp, ou mandando mensagem, ou recebendo mensagem, ou falando. Então o projeto apresentado na Assembleia revoga a lei que proibiu o uso de aparelhos celulares, assim como Walkmans, iPods, MP3, MP4, em agências bancárias e instituições semelhantes. A intenção é adequar a legislação aos tempos atuais, quando o uso do celular se tornou indispensável, inclusive para ações dentro dos próprios estabelecimentos. Você vê os funcionários, os gerentes. Eu lembro quando eu trabalhava no Banco do Brasil, era proibido o atendimento de celular. Você não podia atender celular enquanto funcionário. E cliente também, porque não podia usar celular dentro das agências bancárias. E agora essa lei foi derrubada. Até porque é uma ferramenta necessária até para quem trabalha no banco. São 12h10. Hoje é dia do Conselho Tutelar. Tem um papel fundamental na nossa sociedade, quando bem feito, quando bem trabalhado e quando apoiado pela administração pública. Vamos dar um giro agora pelo agronegócio. Humberto Ferretti comenta sobre a queda no preço da banana, a melancia está mais cara e a cotação do porco bate novo recorde. Vai lá, Humberto. O preço da banana caiu nos últimos dias em Santa Catarina. O motivo foi o desajuste entre oferta e demanda, apontam dados do CPEA. A combinação chuva e calor acima de 30 graus acelerou a maturação e aumentou a quantidade de fruta disponível. Com isso, o tombo no valor da nanica de qualidade chegou a 5% para a casa de 62 centavos o quilo. Já no mercado da melancia acontece exatamente o contrário. O calor mantém o consumo em alta e, com isso, o preço foi lá para cima. No começo do mês, produtores da Bahia viram a cotação subir 10% e venderam o quilo da fruta graúda a quase R$1. No interior paulista, o preço chegou a 92 centavos. Para se ter uma ideia, um ano atrás, o quilo da melancia era vendido em média a pouco mais de 70 centavos. E outro produto valorizado é a carne de porco. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o leitão desmamado é vendido na média de novembro até agora a R$ 14,27 o quilo, o maior valor nominal desde que o CPEA começou a fazer a pesquisa em 2013. O consumo de carne de porco no Brasil segue aquecido.
ao mesmo tempo em que o surto de peste suína na China, entre outros fatores, puxaram as exportações. Giro Notícias. Com Gino Rondon. São 12 horas, 12 minutos, vamos dar um giro pela redação, vamos conversar com Alex Nantes, vamos ver quais são as novidades. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Gino. Depois de 3.000 crianças serem vacinadas contra o sarampo em Campo Grande durante a primeira etapa da campanha nacional de imunização, agora é a vez de jovens e adultos, entre 20 a 29 anos, serem o público-alvo da segunda fase da campanha que começa hoje. Em Campo Grande, todas as unidades de saúde estarão mobilizadas. Para o Ministério da Saúde, a faixa etária é considerada a mais difícil de ser alcançada em campanhas de vacinação e é a que mais acumula casos confirmados da doença. De acordo com a CESAL, a segunda fase da campanha será igual à primeira, com salas exclusivas em todas as unidades de saúde e locais com funcionamento durante o almoço. As doses começarão a ser aplicadas às 8 horas da manhã e encerram às 4h45 da tarde. Lembrando que a vacina é a forma mais eficaz de proteção contra o sarampo, já que a doença é transmitida pelo ar. Além disso, ela pode ser contraída em qualquer idade. Inclusive, esses dias o Drauzio Varela estava falando na televisão contra os fake news. Aí eu mesmo cheguei a receber, não vacine filhos, crianças, contra qualquer tipo. A vacina faz mal, a vacina é isso. Idosos, não tome a vacina, pelo amor de Deus. Aquela vacina que tem todo ano para a terceira idade, depois vai para as crianças contra a gripe. E é fake news isso aí. A vacina realmente é o melhor modo de prevenir. Então, tem diversos casos, né, de fake news. No mundo tá cheio de fake news em todas as áreas, mas na vacinação é a pior, assim, porque a gente percebe que a doença está aí e a gente não tem como combater. Tem mais novidade, Alex? Tem. Vamos lá. Hoje termina o prazo para os candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, pedirem a reaplicação da prova, caso tenha se sentido prejudicados por problemas logísticos durante o exame. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, responsável pelo Enem, estabeleceu situações para permitir a reaplicação. Em caso de desastres naturais que tenham prejudicado a infraestrutura do local, falta de energia que tenha comprometido a iluminação da sala de aplicação e falha de procedimento de aplicação que tenha levado a algum prejuízo ao participante. O pedido de reaplicação deve ser feito na página do participante no site do Enem. Ainda este mês, sem data definida, o INEP vai informar ao candidato se aceitou ou negou o pedido. Quem vai refazer as provas, anote na agenda, que vai ser dia 10 e 11 de dezembro, que vai cair numa terça e quarta. E o site do Enem é enem.inep.gov.br. Maravilha, Alex. Tem mais alguma coisa, mais alguma informação? Não, Gina, até amanhã. Então, até amanhã. Boa tarde, boa aula para você, bom descanso. 12 horas e 16 minutos, aí foi Alex Nantes com as informações direto da redação. E o Ministério da Economia fechou um novo pacote de medidas para reformular o sistema tributário, que deve ser enviado ao Congresso em 4 fases. Na primeira, prevista para já começar em novembro, o governo enviará um projeto de lei que unifica o Programa de Integração Social, o PIS, ao COFINS. COFINS é a contribuição para o financiamento de Seguridade Social. As demais fases incluem mudanças na aplicação do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, e a criação de uma nova alíquota de imposto de renda para os mais ricos. Segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o plano é votar a reforma até março do ano que vem. São 12 horas e 16 minutos, 12 e 16. A Receita Federal paga, a partir de hoje, as restituições do 6º lote do imposto de renda. Quem traz maiores detalhes é a repórter Milena Abreu. A Receita Federal deposita nesta segunda-feira o dinheiro referente ao 6º lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2019. 1.199.716 contribuintes vão receber as devoluções por declarações enviadas este ano.
O depósito do Leão será feito com correção de 4,02%, referente à Selic acumulada entre os meses de maio e novembro. Além disso, este sexto lote do ano contempla 165.650 contribuintes que estavam na malha fina por inconsistências em declarações de anos anteriores, mas que resolveram as pendências e tiveram o dinheiro liberado. Nesses casos, a taxa de correção varia de acordo com a Selic acumulada entre maio do ano da entrega do documento até este mês de novembro. 75.090 devoluções, por exemplo, são referentes a declarações do ano passado, com valores corrigidos em 10,18%. Ao todo, o desembolso do fisco aos mais de 1.365.000 contribuintes contemplados neste lote soma 2 bilhões e 100 milhões de reais. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12 horas e 18 minutos, 12 e 18. Atenção na Bolívia, tensão na Bolívia continua. Mas a fronteira já entra na normalidade. 23 pessoas morreram em confrontos com a polícia na fronteira. Receita Federal voltou a atender média de 20 caminhoneiros dia. Então já está voltando à normalidade, pouco mais de uma semana após a renúncia de Evo Morales da presidência da Bolívia. O país ainda vive em estado de tensão, com confronto entre manifestantes favoráveis a Evo e a polícia, que resultaram já em 23 mortes na Bolívia. No departamento de Cochabamba foram registradas 9 mortos, na província de Chaparri, 5 em Sacaba, além de dezenas de feridos. Os protestos de cocaleiros leais a Morales também estão sendo registrados nos departamentos de Santa Cruz de la Sierra e em La Paz. Na região de fronteira com o Brasil, em Corumbá, por exemplo, os atendimentos voltaram à normalidade depois da reabertura na quarta-feira. O bloqueio paralisou a movimentação entre o município de Mato Grosso do Sul e Puerto Quijarro. Na Receita Federal em Corumbá, logo após o desbloqueio, a maior movimentação foi na aduana de registro de entrada e saída dos bolivianos. Os principais pontos de conflito foram localizados em províncias distantes da fronteira com o Brasil. Segundo o Diário Corumbaense, o tráfego de caminhões foi intenso no dia do desbloqueio. E agora já voltando à normalidade, apesar ainda da tensão existente na Bolívia. Vamos com as dicas de finanças pessoais, às 12 horas e 20 minutos. E quem traz as dicas de finanças pessoais é o nosso analista João Vitor Faedo. Olá, bom dia. Como vai? Você sabia que o seu trabalho é uma bênção? Veja esse verso. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 1, 27 e 28. Deus nos criou com um propósito e revelou isso ao homem quando o criou. Deus deu a Adão um trabalho, formou, e lhe deu uma missão: dominar a terra, os peixes, as aves e todos os animais. Adão foi o primeiro biólogo e médico veterinário que existiu. Esse trabalho foi dado por Deus ao homem, antes mesmo do pecado. O trabalho existe desde a fundação da terra e é a bênção de Deus para o homem, o meio pelo qual ele serviria a Deus. Hoje, nem todos nós trabalhamos com a terra e com animais. Existem milhares de profissões e formas de trabalhar. Cada dia surgem novas e inovadoras profissões. Seja qual for o trabalho, ele é a bênção que Deus deu a todos nós. A forma como podemos expressar nossos dons, talentos e habilidades. O trabalho é também a fonte que temos para produzir e ganhar dinheiro. Por isso, quero te incentivar a olhar com novos olhos o seu trabalho e para que as segundas-feiras nunca mais sejam um peso. Tenha um bom dia e um bom trabalho.
Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. No campo tudo começa cedo. E não é só madrugar, não. É mais que isso. É preciso crédito para custear, investir e comercializar. No Sicoob, produtor familiar e produtor empresarial contam com várias linhas de financiamento e atendimento personalizado, que faz toda a diferença. Vamos conversar e fazer um negócio para você. Para produzir e crescer, conte com quem apoia você. Procure sua cooperativa. Sicoob. Faça parte. De segunda a sexta, às 14h, o programa Show da Hora. Muita alegria e louvor para você sorrir e cantar. Oferecimento: Colégio João Batista. Matrículas abertas 3346-1198. Rua da Divisão 608, Paraty. Venha ser JB. Pneus Campo Grande Auto Center. Rua Centro-Oeste 127, no Jardim Morenão. 99161-3077. E Motora. Suas viagens mais barata. Baixe o aplicativo e compare. Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre Colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. Rádio Hora 92 FM. Delta 4002-6400, 4002-6400. Preço de custo, mais qualidade, entrega rápida pra toda a cidade. 20 anos com você. Agora com o WhatsApp 98103-6400. Campo Grande agora tem uma escola 100% cristã com programa bilíngue. O IEDUCA, Instituto Educacional Atos de Amor, oferece a crianças de 4 meses a 5 anos de idade educação infantil em ambiente bilíngue, com metodologia da International School, eleito o melhor programa do Brasil e material confeccional do sistema Mackenzie de ensino. Informações 3342-9000 ou 99331-5032. Visite o site www.ieduca.org. Ieduca, ensino para a vida, valores para a eternidade. Matrículas abertas. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Triana Tecidos, referência em tecidos variados de alta costura. Oferecendo aos seus clientes produtos de qualidade. Há mais de 50 anos servindo a população. Confira as nossas promoções. Renda chantilly, R$ 49,90 o metro. Renda bordada com pedraria a partir de R$ 139,90 o metro. Cetim com elastano, apenas R$ 9,90 o metro. Triana Tecidos, Rua Euclides da Cunha, 577, Jardim dos Estados. Siga @Triana Tecidos. Telefone 3382-6851. Giro Notícias. Giro Notícias com Gino Rondon. São 12h25, 12h25. A Funtrab hoje está oferecendo, são seleções para mais de 562 vagas, são 562 oportunidades em Mato Grosso do Sul, com salários de até R$ 27.000. Isso mesmo. São concursos públicos, processos seletivos em várias regiões do Brasil. Há oportunidades em diversos cargos destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade. As remunerações podem chegar até R$ 27.000, dependendo da função desejada. As vagas são para o Tribunal de Justiça, Universidade Federal da Grande Dourados, Secretaria Municipal de Educação e algumas prefeituras do estado. Pode entrar no site de concursos aqui do estado e você já pode fazer inscrição dentro daquele concurso que você tem a qualificação. Aquele concurso que você está qualificado, você pode entrar no site do Tribunal de Justiça, da Universidade Federal da Grande Dourados, da Secretaria Municipal de Educação e várias prefeituras de Mato Grosso do Sul, se candidatar, entrar para fazer o concurso a esses cargos que estão sendo oferecidos. Minha entrevistada de hoje aqui no Giro Notícias é a Daniela de Cássia, assistente social
presidente da Associação Movimento Mãe Águia. Boa tarde, Daniela, um prazer tê-la aqui. Boa tarde, Gino, todos os ouvintes, boa tarde. Então, vamos falar primeiramente do trabalho da Associação Movimento Mãe Águia, para depois a gente falar sobre as sessões de psicodrama, como que funciona, quem é o alvo, quais são os resultados, onde funciona, enfim, daí a gente vai fundo. Primeiro, sobre o trabalho, de um modo geral, da Associação Movimento Mãe Águia. Você que criou, Daniela? Sim, através de um estudo, de uma pesquisa realizada com 50 grupos aqui do município, com famílias em situação de vulnerabilidade social. O que não significa que em todas as outras classes não aconteça violência sexual. Tá, mas baseado nessa necessidade, você resolveu criar a Associação Movimento Mãe Águia. Sim, através da prática profissional mesmo, né, sou assistente social, e através dessa pesquisa ficou muito evidente que nós, na rede de atendimento, não temos condições de absorver tanta demanda. Uhum. E aí, através do mestrado em Ciências da Educação, eu fiz a recomendação de criar uma organização da sociedade civil que atendesse esse público, crianças e adolescentes em situação de violência sexual, colaborando com a rede de atendimento em Campo Grande. O foco, então, do trabalho com a Associação Movimento Mãe Águia é com famílias que tenham crianças que foram abusadas sexualmente. Exatamente. Esse é o foco desse movimento, da associação. Exatamente, o trabalho específico. Uhum. E aí a demanda é muito grande, Campo Grande, acontece muito? Muito grande. Nós temos aproximadamente que transitam por mês, são 95 famílias, mas nós temos uma demanda muito grande ainda para atendimento. Fora aquelas famílias que não procuram também. Exatamente. Que deve ter muito. Exatamente. Por vergonha, sei lá o quê. São vários fatores. Então, as que são encaminhadas pelo Sistema de Garantia de Direitos é o que chega, né? São realizadas através de denúncias. Então, nós podemos aí imaginar que é um número muito maior. Muito maior. E o que acontece com essas pessoas que abusam sexualmente de crianças? A justiça está sendo eficiente? Está tendo eficiente na aplicação da pena, da penalidade, no que for necessário para ou cadeia, sei lá o quê? Então, esse é um eixo da responsabilização, né? Então, já é voltado para a justiça. O que nós temos são os boletins de ocorrência, são as requisições do Conselho Tutelar, que chegam através do registro da denúncia. Então, nós não temos acesso aos processos judiciais, porque seguem em segredo de justiça. Sim, mas vocês não têm pesquisa. Se realmente a justiça está sendo feita. O artigo 217 fala que é um crime hediondo, é um crime, né, de crime vulnerável. Acontece que o abusador só é preso se existir um flagrante. E isso é muito difícil. É muito difícil. Muito, porque não é só a violência sexual que chega, por exemplo, com sinais graves como sangramento, né, algo assim muito grave. O abuso é feito de várias formas, inclusive sem o contato físico. E é o que fica muito difícil de provas. E aí o camarada continua solto, continua praticando. E essa criança que sofre esse abuso, o estrago que é feito na vida dessa criança? Pois é, e a família é atendida por vários órgãos da rede de atendimento. Então, quando ela é encaminhada para nós, ela já peregrinou por toda a rede de atendimento. Então, ela chega lá para o acompanhamento psicossocial e para a psicoterapia breve. Então, nós desenvolvemos o trabalho em grupos, né, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Nós temos a psicoterapia, nós temos 2 psicólogas, temos um psicopedagogo, que inclusive é psicanalista, 2 assistentes sociais e uma pedagoga. E 3 estagiários do serviço social. E o resultado é visto, é percebível? O resultado desse trabalho com essas famílias? Sim, nós desenvolvemos o trabalho em grupos com os adolescentes, com as crianças. Vocês também trabalham com as crianças? Sim, porque de fato não resolve trabalhar somente com as crianças e com os adolescentes. Justamente nós temos que trabalhar com as famílias, né, para que
todo o ambiente familiar tenha as orientações e minimize os traumas que aquela família está sofrendo no momento. E tem essa superação, consegue, né? Sim, conseguimos. É um processo lento, é difícil, são questões muito complexas, porque envolve toda a família e também são vários fatores, inclusive os fatores das nossas conservas culturais, né? Então, o ser humano tem mania de julgar, ele próprio julgar, quer fazer justiça com as próprias mãos. Tem muito isso? Muito, muito. Sabemos que a violência gera violência. Então, para poder nos prepararmos mais ainda para trabalhar com esse público, estou cursando a especialização chamada psicodrama, né, há 2 anos, nos preparando aí para poder atender melhor desse público, sem essas nossas conservas culturais, que atrapalham o trabalho, né? A criança deve ficar com medo de tudo, né? Muito. A criança chega assustada, evade da escola também, né? Tem a evasão escolar. E aí onde é feito o trabalho para que ela volte, ou pelo menos tente a voltar a levar uma vida, a ter uma vida normal, que é difícil, como você falou. Sim, mas é possível. É possível. São vários traumas. Inclusive adolescentes, eles podem fugir de casa, sair e são utilizados aí para exploração sexual, né? Caem daí no alcoolismo, drogas. Nós estamos atendendo muitos adolescentes que cometem a tentativa de suicídio, e antes disso já chegam com sinais, ou seja, automutilação. Então é um público muito difícil de prestar esse atendimento. E é muito grande, né, o número. E é um número muito grande. Então, nós temos que, a todo momento, nos especializarmos, nos aperfeiçoarmos para poder ficar com essa família o mais tempo possível dentro da instituição. Estou conversando com Daniela de Cássia, assistente social e presidente da Associação Movimento Mãe Águia, que trabalha com crianças abusadas sexualmente. Como prevenir, Daniela? Como fazer essa prevenção? Mãe, pai, que nem sempre no mundo que a gente vive conseguem estar o tempo todo ao lado dos seus filhos. Tem que sair para trabalhar, tem que deixar na mão de outras pessoas, ou às vezes um irmão de 10 anos cuidando do outro menorzinho. Como prevenir que a criança sofra esse tipo de abuso sexual? A proteção, o cuidado e o amor, né? Mas nós precisamos conversar também, essas crianças, conversar com a criança também. Conversar, diálogo, fazer com que essa criança, esse adolescente, sinta segurança no ambiente familiar. Segurança, confiança. Para que ela possa falar qualquer ação diferenciada. Exatamente. Falar para o pai, mãe, avô, avó. Nós sempre orientamos. Se você tiver alguém na escola ou em uma organização da sociedade civil, alguém que você confie, converse com essa pessoa. Porque, infelizmente, muitas vezes no âmbito familiar também a criança não tem confiança. Sim, e considerando que 95% dos abusos são cometidos no âmbito intrafamiliar. Meu Deus do céu, tio, padrasto, sim, pai. Então as ações preventivas são muito importantes em toda a rede de atendimento, devem ser feitas pelos órgãos governamentais e pelos não governamentais, né? Então, todas as políticas qual a idade públicas. da criança que mais sofre esse tipo de violência? O nosso público é de 0 a 17 e 11 meses, mas eu já atendi uma criança de 2 anos, uma menina, e um menininho de 3 anos. São os mais novos que eu prestei atendimento pessoalmente. Pessoas da família. E nós temos, e os adolescentes temos até 17 anos, que ainda é dentro, né, do que estabelece a ECA, 17 anos e 11 meses. Na escola também tem muito abuso? Muito. Eu trabalho em uma região de Campo Grande e trabalho numa unidade de saúde pública, e nós temos atendido muitos adolescentes da escola da região que cometem automutilação e tentativa de suicídio, consequentemente, né? E qual que é o alerta principal para a criança, Daniela, para que ela evite, para que ela não caia no abuso, para que não chegue à consumação, chegue até o fato? O principal é nós, profissionais que trabalhamos na rede de atendimento, estarmos atentos
Sim, mas não consegue estar em todos os lugares. Não consegue, mas a família deve estar atenta a todo momento. Né? Então, e orientar, o que deve falar? Qual que é a ação que deve ser feita com as crianças? Para que ela não aceite presentes, não aceite dinheiro, não aceite nada de estranhos. Mas aí você mesmo já falou, né? A mãe sai para trabalhar e a criança fica sendo atendida pelos irmãos. E aí ela sai e fala assim, vou dar um exemplo. Não atenda ninguém que não seja conhecido. Só que esse conhecido que vai lá na casa dela, bate palma, eles conhecem, porque é o vizinho, é um amigo da família. Então, nós sempre orientamos que a família esteja o mais presente possível na vida dessas crianças. Até 17 anos, sempre acompanhando. Porque os adolescentes que são hoje discriminados, assim, por exemplo, existe muito a cultura do machismo, 13, 14 anos, 12. Sempre a adolescente que tem culpa. Então, a culpabilização é muito grande. Ah, não, mas 12 anos já sabe o que está fazendo. Sim, uma adolescente de 12, 13 anos. Só que o que eles não sabem é que essa criança está sendo abusada desde 1 ano, desde 2, desde 3. Isso é muito angustiante. Então ela está com 12, 13, mas desde pequena ela vem sofrendo isso. Exatamente. Então, e aí ela não fala para ninguém. Isso vai ficando na cabecinha dela e onde começa a causar uma série de problemas. Vem droga, vem prostituição, vem todas tudo. Todas essas consequências que nós citamos. Até insegurança na própria vida. E aí vocês têm psicodrama, que a gente vai entrar daqui a pouco para falar do trabalho do psicodrama com as famílias, como que é, quem pode procurar, quem pode receber esse tipo de atendimento e quais são os resultados. Exatamente. São 12 horas e 39 minutos, 12h39. Humberto Ferretti vai falar que os brasileiros nascidos em novembro recebem abono do PIS referente a 2018. Humberto. Brasileiros nascidos em novembro já podem sacar o abono salarial. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS há no mínimo 5 anos, que em 2018 tenham sido registrados em carteira por pelo menos 30 dias e recebido em média até 2 salários mínimos por mês. O valor do abono varia de R$ 83 a R$ 998, com base na quantidade de meses trabalhados. O dinheiro ficará disponível para saque até 30 de junho do ano que vem. A tendência é que o pagamento do abono injete até 23 bilhões de reais na economia do país. Para receber, o trabalhador deve ir a uma agência da Caixa, mas quem tem o cartão cidadão pode sacar o dinheiro nos caixas eletrônicos e até nas lotéricas. No caso dos funcionários públicos, o abono é pago no Banco do Brasil e o calendário leva em conta o número de inscrição no PASEP. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Ei, papai! Ei, mamãe! A obesidade infantil é um problema sério. Aumenta a chance da gente ter hipertensão, diabetes. Pra evitar, 1, 2, 3. 1. Alimentação saudável. 2. Atividade física. 3. Menos TV, celular e videogame. E mais brincadeiras. Baixe de graça o Guia Alimentar em saude.gov.br/Saúde Brasil. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Pensou em jeans? Pensou Alternativa Modas. Pensou Alternativa Modas. Calça jeans masculina, R$25. É isso mesmo, R$25. Calça jeans feminina, R$35. O melhor preço da cidade está aqui. Faça-nos uma visita e confira as nossas ofertas. Avenida Manuel da Costa Lima, 1100, no bairro Piratininga. WhatsApp 991736634. Alternativa Modas, há 12 anos atendendo a sua família. Faça parte do maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil, Sicoob, União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Para você, como pessoa física, para você que tem a sua empresa, pessoa jurídica, ou para você que trabalha com agronegócio, linha de crédito, agricultura familiar, Sicoob, União Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
aqui em Campo Grande, na Galeria Via Parque, na Mato Grosso com a Via Parque. A outra agência na Euclides da Cunha 432, Jardim dos Estados. E o Cicobi União também em Sidrolândia. Cicobi União, Mato Grosso do Sul. O maior sistema de cooperativas financeiras do Brasil. FM. Rádio Hora. O Colégio Cristão Aliançados é um colégio bilíngue e conta com um renomado sistema de ensino Mackenzie, além de aulas de balé, futsal e natação. Matrículas abertas. Fone 3046-7326. Colégio Cristão Aliançados, um colégio genuinamente cristão. Rádio Hora. 92 FM. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada ouro com o mais famoso da cidade pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Ah, não, de novo! O que aconteceu? Ah, meu pacote de dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouve no rádio, Ah, legal. Cadê o rádio? No seu celular. É só ligar o FM dele, vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo? Para se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. 92 FM. Rádio Hora. Giro Notícias. Jornalismo sério com credibilidade. Giro Notícias. São 12h44 na onda do Black Friday. A OAB, ESA OAB, resolveu também, com o treinamento de oratória Gino Rondon, praticar o valor para essa semana, que o curso começa quinta-feira agora lá na ESA OAB, curso de oratória que estarei ministrando, dias 21, 22 e 23. 21, quinta-feira, das 19 às 22, na sexta, mesmo horário, 19 às 22, e sábado, de 8 às 3 horas, para você perder o medo de falar em público, para você liderar reuniões, para você falar, apresentar palestras, para você que trabalha na área da venda, para você que trabalha como operador da lei, para você que precisa apresentar o seu TCC, o trabalho de conclusão de curso, você que está fazendo uma faculdade, uma graduação, para você que quer ser político ano que vem, ano de eleição, são vagas limitadas para você participar desse treinamento de oratória na Escola Superior de Advocacia, ESA, OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. O curso começa agora quinta-feira e o preço reduzido essa semana. 33424000, telefone lá da ESA, você pode ligar, garantir a sua vaga, 33424000, ou você pode também ligar, é o WhatsApp, celular 67 99871 2265, 99871 2265, e garantir a sua vaga para participar desse treinamento de oratória na ESA OAB, fica ali na Avenida Mato Grosso, perto do Hospital da Unimed, para participar do treinamento comigo de oratória. 12h46, sábado passado deu pano para manga, foi feriado, mas muita gente trabalhou, e ali no terminal próximo à Universidade Federal de Mato Grosso, pela manhã, muitas pessoas, a maioria mulheres, começaram uma manifestação reclamando da falta de ônibus, que o consórcio Guaicurus reduziu o número de ônibus circulando pela cidade por ser feriado. Só que o comércio funcionou normalmente, trabalhando, shopping trabalhando, só banco e órgão público que não abriram suas portas. Mas essas pessoas que trabalham como atendentes, com vendas, tudo que queriam ir trabalhar, estavam dependendo do ônibus, e os ônibus passando primeiro com um tempo maior, com espaçamento maior de passar por ali, e a hora que chegava totalmente lotado.
porque reduziu o número de ônibus, mas a demanda continuou a mesma. E essas pessoas começaram a fazer uma manifestação. Queremos ônibus, queremos ônibus. E aí alguns integrantes da Guarda Municipal chegaram lá, tem vídeos, não estou inventando nada, tem vídeos onde eles atacaram algumas mulheres com spray de pimenta e com espingarda. Ah, mas é de bala de borracha, mas machuca do mesmo jeito. E peraí, pelo amor de Deus. Nada contra a Guarda Municipal, admiro, espaço democrático, a gente está aberto aqui, até a Prefeitura, em nome do prefeito Marquinhos Trade, emitiu uma nota muito, no português rasgado, muito sem vergonha, porque ali não justifica nada. Não disse nada com nada essa mensagem do Marquinhos. Quem produziu, a gente sabe que não é ele que escreve, ele tem uma assessoria, mas quem escreveu também foi muito infeliz e muito infantil naquele texto que não convenceu nada. Mas agora ele está aqui prometendo afastar do trabalho na rua os guardas municipais que foram criticados, pelo amor de Deus, não foram criticados, isso aqui é uma constatação, por agirem com truculência na dispersão de protesto no Terminal Morenão durante o feriado. O prefeito Marquinhos Trade disse que vai abrir uma apuração rigorosa contra o consórcio Guaicurus também. Opa, ele já quer tirar o dos caras que fizeram a agressão da reta e jogar do consórcio Guaicurus, na demora para a passagem dos ônibus. Tomara que realmente ele não está fazendo mais do que sua obrigação, prefeito. Tem que fazer realmente, apurar os fatos, tanto com o consórcio quanto com os guardas que tiveram essa ação truculenta. São 12h49, estou conversando com Daniela de Cássia. Ela é assistente social e presidente da Associação Movimento Mãe Águia. Vamos entrar agora no trabalho que vocês desenvolvem junto às mães, junto aos responsáveis pelas crianças e adolescentes atendidas pelo Movimento Mãe Águia. Eu sou fã desse nome, Águia. A águia voa por cima de todos, por cima de tudo. Acima da águia é somente Deus. Mas a águia, dentre nós viventes e dos animais, ela dá o exemplo pela forma como ela vive. Então eu sou fã desse nome. Como é que funciona a psicodrama, Daniela? Então, a socionomia são as relações sociais, né, as leis sociais, mundialmente conhecido como psicodrama. E foi criado pelo Jacob Levi Moreno, em 1889. Ele foi um médico, psicólogo e filósofo, nascido na Romênia. O Moreno, que é lá da Romênia, né? Sim, e cresceu em Viena, na Áustria. Essas técnicas são utilizadas no movimento Mãe Águia com o grupo de mães e responsáveis, né? Também há tias, avós, né? Então nós falamos mães, mas é a pessoa responsável por essa criança e esse adolescente. E aí nós fizemos 10 sessões, foram quase 3 meses. É o primeiro que acontece? Este foi o primeiro projeto, fortalecendo a função protetiva das mães. Foram 10 sessões de psicodrama. 10 sessões, semanal. Ininterrupta. De 1 hora por semana? 2 horas. 2 horas. 2 horas toda terça-feira. Nós realizamos dramatizações, cenas, maquetes de brinquedos com outros tipos de objetos. As crianças também participam? Este foi específico para as mães. Só para as mães. Fortalecendo a função protetiva das mães. Certo. Mas nós pretendemos, sim, trabalhar com os adolescentes e as crianças também, com essas mesmas técnicas. Então, nós realizamos algumas dramatizações, algumas maquetes, colagens, algumas cenas, e explorando a criatividade e a espontaneidade delas. É o que nasce do grupo naquele momento. É o aqui e agora, como nós falamos. É inespecífico, né? Não tem nada, é o que vai nascendo ali, vai sendo tratado. É um aquecimento específico, mas a partir das necessidades ali. Exatamente. Nós temos o aquecimento inespecífico, a dramatização e, ao final, o compartilhamento de tudo que foi feito durante aquele trabalho.
E aí, vou dar um exemplo. Nós fizemos em uma sessão algumas tarjetas. E as tarjetas foram surgindo de todas as cenas que elas mesmas construíram. Então, surgiram várias sugestões e várias questões. Conflito familiar, intercorrência na escola, o abuso sexual na infância, a automutilação, a tentativa de suicídio. Então, são várias questões que elas estão vivenciando no momento. Então, foram surgindo. E elas mesmas foram criando e apresentando naquele momento. E aí, nós vamos utilizando as técnicas, né? Que é o duplo, a tele, o solilóquio, é o que a pessoa está pensando naquele momento. Nós utilizamos a inversão. Elas realizavam a cena e aí depois nós invertíamos para que elas se enxergassem realizando a ação. E ao final também nós trocávamos de personagens para que elas dessem um final diferente. Né? O final da cena foi este, com todos os conflitos, com todas as questões, mas no aqui e agora, né, naquele momento, elas puderam dar um final diferente para a história delas. Então, tudo isso vai fazendo com que elas percebam como elas podem trabalhar essas questões no âmbito familiar, principalmente com aquela criança. Quantas mães participaram, Daniela? Nós iniciamos o grupo com 14. Terminaram com quantos? Terminamos com 8. 8 ou 9. As próprias mães desistem, né? São questões complexas, né? Como nós já falamos. Então, algumas... Querem fugir da realidade, têm medo, infelizmente, são pressionadas às vezes. E também não só isso, as próprias questões da vida pessoal, da vida particular, as liberações de trabalho, nós temos muita dificuldade. Nós temos muitas que trabalham como diaristas, né? E a patroa não quer nem saber se ela está passando por um problema com a família, com o filho. Várias vezes nós já oferecemos, nós fazemos uma declaração. Não tem declaração. Algumas pessoas não entendem. O emprego. Então, nós sabemos que realmente algumas não participaram até o final por causa dessas questões mesmo. Foram 10 sessões? Foram 10 sessões. 10 sessões. 2 meses e meio trabalhando somente com esse grupo fechado. Vocês já tiveram como mensurar o resultado, ver alguma... Pretendemos escrever sobre isso, inclusive são 2 anos de curso, né, de especialização. Eu já sua tese está sendo sobre isso? Está sendo sobre isso. Eu poderia ter feito em qualquer outro espaço, mas por que não justamente com as questões que eu trabalho. E onde a Mãe Águia funciona, Saída para São Paulo após o terminal Guaicurus. Então, nós demos a oportunidade para essas mulheres que são muito machucadas pela vida, né? Nós temos as nossas conservas culturais, então elas possuem muita necessidade de falar, de serem ouvidas. Então, nós oferecemos esse lugar seguro, acolhedor e sem julgamento. Então, nós demos um... E tem homem que participa, tem pai que participa também? Fora desse projeto do psicodrama, sim, há 3 pais, mas nós quisemos trabalhar especificamente com as mães, fortalecendo a função protetiva das mães. Né? E a pessoa que passa por uma situação dessa, ela pode buscar ajuda lá? Ela pode chegar lá? Como é que é? 100% das crianças e adolescentes são encaminhadas pelo sistema de garantia de direitos, porque como nós falamos, né, já vem com a denúncia, já foi registrado o boletim de ocorrência, e aí são já foi atendido pelo conselho tutelar, e aí os próprios conselheiros tutelares requisitam o serviço, que é o acompanhamento psicossocial, o trabalho do serviço social e a psicoterapia breve. Hoje, por exemplo, você tem alguma informação? Quem mais recebe abuso sexual? São meninas ou meninos? Ou não tem... É tudo igual? Meninas. Meninas? São mais meninas, mas nós também temos meninos. Inclusive, também há uma dúvida. Há mulheres abusadoras? Há um menor, mas nós temos. Mulher que abusa do menino? Do menino da menina e da menina. Também? Nós podemos deixar o site para que os ouvintes possam acessar. Pode, à vontade.
mãeáguia.org. mãeáguia.org. Nós temos vários dados estatísticos de atendimentos que são realmente feitos por nós, né? Então, são dados estatísticos para o município e também para colaborar nas políticas públicas voltadas para a infância e adolescência. Daniela de Cássia, assistente social, presidente da Associação Movimento Mãe Águia. Infelizmente, é um assunto triste, revoltante, mas que precisa ser falado para que as pessoas se conscientizem, para que a criança passe a saber se defender. Com a inocência dela, tudo, como você disse, na inocência, ela acaba caindo realmente. Então, tem que ser falado. Ela só vai aprender se ela ouvir, se ela for orientada, se for conversado sobre isso. E são assuntos tabus que eu falo dentro de casa, que é sexo, que é casamento, sexualidade de um modo geral, finanças também é um tabu, ninguém fala em dinheiro dentro de casa, e morte. Todo mundo sabe que vai morrer, mas quando toca no assunto morte, ninguém quer falar. Não fala, não sei o quê. Aí a hora que morre, pega todo mundo desprevenido. Então a gente tem que falar sim, para conscientizar, para orientar, para educar crianças e toda a família, para pelo menos para que diminua o número de abusos sexuais. Daniela, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer imensamente e falar que sim, nós precisamos falar no assunto, inclusive fortalecer as ações preventivas, que é exatamente tudo isso que você citou aqui. E eu gostaria muito de encerrar com uma frase do Moreno, Jacob Levi Moreno. Ele falou assim: existem palavras sábias, mas a sabedoria não é suficiente, falta a ação. Então vamos agir, né? A ação é o principal. Eu falo sempre, vale mais 10 minutos de ação do que 11 horas de planejamento, de pensamento. Os 10 minutos de ação vale mais do que tudo isso. Então tem que partir para a ação. Muito obrigada, ouvintes. Grande abraço, gente. Daniela, parabéns pelo seu trabalho, sucesso. Amanhã às 7 horas, Jornal da Hora, com a equipe de jornalismo da Rádio Hora. Nós voltamos às 12 com mais uma edição do Giro Notícias. A todos, uma ótima e até lá. Tchau. Você ouviu na Hora 92. Giro Notícias. Oferecimento Sicoob União Mato Grosso do Sul.